Santa Rita de Cássia é conhecida hoje como a Santa das Causas Impossíveis, mas quase ninguém lembra que antes de ser venerada por multidões, ela foi uma mulher comum que teve seus sonhos interrompidos, sua fé testada e seu coração esmagado de formas que poucas pessoas suportariam. Quando pensamos em santos, imaginamos altares, milagres e luz, mas a história de Rita começa em silêncio, obediência forçada e uma vida que não foi escolhida por ela. Desde jovem, Rita desejava consagrar sua vida a Deus. Sonhava com o convento, com a vida de oração, com a entrega total. Mas a realidade foi outra. Seus pais, já idosos, decidiram que ela deveria se casar. E assim, contra a própria vontade, ela entrou em um matrimônio que não trouxe proteção nem alegria, mas tensão, conflitos e violência doméstica. Ela se tornou esposa de um homem impulsivo, agressivo, envolvido em disputas que ameaçavam diariamente a paz do lar. Talvez você esteja ouvindo isso agora e se identificando, não porque viveu a mesma história, mas porque também já se sentiu preso a uma vida que não escolheu. Um casamento que virou peso, uma família difícil, uma rotina que parece contradizer tudo o que você acreditava ser o plano de Deus. E é exatamente nesse ponto que a fé de Rita deixa de ser teoria e se torna sobrevivência. Enquanto as pessoas ao redor diziam que aquela situação não tinha solução, Rita escolheu um caminho que poucos teriam coragem de seguir. Ela rezava por aquele homem todos os dias, não para que ele mudasse apenas, mas para que o ódio não se tornasse herança para os próprios filhos, porque ela via nos olhos deles a semente da revolta, o risco de que a violência se repetisse de geração em geração. A história de Santa Rita não é sobre milagres fáceis, mas sobre escolhas dolorosas feitas em silêncio. Escolhas que ninguém aplaudiu, que ninguém registrou, que ninguém transformou em devoção naquela época. Era apenas uma mulher tentando manter a própria alma viva enquanto tudo à sua volta desmoronava. Talvez você também esteja vivendo um tempo assim. Um tempo em que você continua indo à missa, continua rezando, mas sente que a fé está sendo sustentada apenas por hábito, não por consolo. Um tempo em que você não pede mais milagres, porque parece cansado demais para esperar por eles. Mas é exatamente aqui que a história de Santa Rita começa a tocar algo mais profundo. Porque antes de ser a santa das causas impossíveis, ela foi a mulher das escolhas impossíveis. E no próximo trecho, você vai entender o que aconteceu quando a dor dentro daquela casa deixou de ser apenas um sofrimento escondido e se transformou em um pedido que ninguém gostaria de fazer, mas que mudaria para sempre o destino de sua família. Talvez, enquanto você escuta essa história, algo esteja se mexendo aí dentro, como se a vida de Santa Rita estivesse descrevendo situações que você nunca contou para ninguém. Se for o seu caso, deixe um like agora, não para agradar o algoritmo, mas como um pequeno gesto para si mesmo, como quem diz, eu estou ouvindo isso porque preciso. E se sentir no coração, escreva nos comentários uma frase simples, eu já senti isso. Não precisa explicar, não precisa se expor além do que conseguir. Às vezes, saber que alguém mais entende já muda tudo. E se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco por histórias de fé, dor e milagres que ainda acontecem, mesmo quando tudo parece perdido. Cada pessoa que entra aqui ajuda a formar uma corrente invisível de oração e esperança. Gente comum sustentando gente ferida. Agora fique comigo, porque no próximo momento você vai descobrir o que aconteceu dentro daquela casa, quando Rita percebeu que a violência não estava destruindo apenas o presente, mas ameaçava também o futuro de seus próprios filhos.
Rita não entrou naquele casamento como quem escolhe um futuro, mas como quem obedece a uma sentença que não pediu. Ela tinha outro sonho guardado no coração, um desejo antigo de viver para Deus, de se entregar à oração, ao silêncio do convento, a uma vida que parecia impossível para uma jovem mulher da sua época. Mas os pais, já idosos, acreditavam que estavam fazendo o melhor, e ela, fiel até naquilo que não entendia, aceitou. Aceitou com medo, aceitou com lágrimas contidas, aceitou porque achava que talvez aquela fosse a vontade de Deus, mesmo que doesse. E é aqui que muita gente se reconhece. Porque quantas vezes você já entrou em situações que não escolheu, mas que pareciam inevitáveis? Um relacionamento, um trabalho, uma responsabilidade que caiu sobre seus ombros sem aviso. Rita entrou naquele lar carregando fé, mas encontrou conflito. O marido não era o homem gentil que ela imaginava, era impulsivo, agressivo, envolvido em disputas que colocavam a própria família em risco. As paredes daquela casa não ouviam orações, ouviam discussões. Os dias não eram marcados por paz, mas por tensão constante. Ainda assim, Rita permanecia, não por fraqueza, mas por amor aos filhos. Ela via nos olhos deles o reflexo de tudo o que estava sendo vivido dentro de casa. Via o medo, a confusão, a raiva se formando em silêncio. E talvez você entenda isso melhor do que imagina, porque ninguém sofre sozinho dentro de uma família. A dor sempre encontra quem mais amamos. Rita rezava, não para escapar, mas para transformar. Ela pedia a Deus que não deixasse aquela violência se tornar herança, porque o que mais a assustava não era o presente, era o futuro. Ela temia que seus filhos crescessem achando que a agressividade era normal, que o ódio fazia parte do amor, que a vingança era uma resposta aceitável. Essa é uma dor que não aparece em fotografias, não vira notícia, mas corrói tudo por dentro. As pessoas ao redor talvez não soubessem o que realmente acontecia dentro daquela casa. Para muitos, Rita era apenas uma esposa obediente, uma mulher discreta, uma mãe dedicada. Mas por dentro, ela travava uma guerra silenciosa, tentando manter a própria fé viva, enquanto tudo parecia conspirar contra. Não era uma fé de vitrine, era uma fé que sangrava. Se essa parte da história falou com você, escreva nos comentários apenas a palavra coragem. Não como uma promessa para o mundo, mas como um lembrete para si mesmo de que você também tem enfrentado batalhas que ninguém vê. A vida dentro daquela casa foi se tornando cada vez mais pesada, como se o ar ficasse mais difícil de respirar a cada dia que passava. Rita acordava cedo, cuidava dos filhos, organizava tudo em silêncio, mas por dentro carregava um medo constante de que qualquer pequeno conflito pudesse virar uma explosão. O marido, ferido por disputas antigas, envolvido em rivalidades que ninguém mais lembrava direito de onde tinham começado, chegava muitas vezes transtornado e a paz do lar se quebrava antes mesmo de alguém tentar salvá-la. Talvez você conheça esse clima. Não necessariamente com gritos ou agressões, mas com aquela tensão que paira no ar, aquela sensação de que algo está sempre prestes a acontecer. Rita não tinha para onde fugir. Ela não podia simplesmente pegar os filhos e partir. Não havia apoio, não havia refúgio. O que ela tinha era a própria fé. E era ali, naquele chão instável, que ela precisava aprender a se apoiar. À noite, quando todos dormiam, Rita se ajoelhava sozinha. Não fazia orações longas nem bonitas. Eram súplicas curtas, às vezes quase sem palavras, pedindo a Deus que não deixasse seus filhos se tornarem prisioneiros do mesmo ódio que destruía o pai. Ela via claramente o perigo. O marido acumulava inimigos, falava de vingança, carregava ressentimentos que pareciam maiores que ele mesmo. E Rita sabia que naquele tempo, filhos costumavam herdar não apenas o nome,
mas também as guerras dos pais. A cada dia, essa preocupação se tornava mais insuportável. O medo não era apenas perder o marido, mas perder também os filhos para uma espiral de violência que parecia não ter fim. Rita não pedia a Deus que mudasse sua vida, ela pedia que mudasse o destino daquelas crianças. E isso exigia uma fé que vai além do conforto, uma fé que se arrisca, que não tem garantias, que se coloca diante de Deus sem defesas. Com o passar dos anos, o que ela tanto temia acabou acontecendo. O marido foi assassinado em meio a uma dessas rivalidades que ele nunca conseguiu abandonar. A casa, que já era frágil, desmoronou por completo. Rita ficou viúva. Os filhos cresceram marcados pela dor e, mais grave ainda, começaram a falar de vingança, de honra ferida, de justiça feita pelas próprias mãos. Era exatamente o futuro que ela mais temia. Se você parar para pensar, quantas famílias hoje vivem esse mesmo ciclo? Mudam os tempos, mudam os cenários, mas a herança do ódio continua sendo passada como se fosse algo natural. Rita se viu, de repente, diante do maior dilema da sua vida. Tudo o que ela havia suportado até então parecia pequeno, perto da possibilidade de perder os filhos, não apenas para a morte, mas para a própria escuridão interior. Foi nesse ponto que sua fé foi levada ao limite. Ela não podia controlar as escolhas deles, não podia desfazer o que tinha acontecido, não podia apagar o passado. O que ela podia fazer era se ajoelhar mais uma vez e entregar a Deus aquilo que mais amava, mesmo sem saber que tipo de resposta viria. E talvez você esteja agora sentindo um aperto parecido, porque quando amamos de verdade, percebemos que não há oração fácil, apenas decisões que custam caro, demais para serem compreendidas por quem olha de fora. Se esse trecho mexeu com você, escreva nos comentários a palavra entrega, como quem reconhece que também está tentando confiar a Deus algo que não consegue mais carregar sozinho. Rita passou a viver com um medo que não a deixava dormir. O marido já não estava mais ali para provocar discussões ou ameaçar a paz da casa, mas a sombra dele continuava sentada à mesa todos os dias. Os filhos, agora jovens, falavam com o mesmo tom duro que ela. Tantas vezes escutou do pai, carregavam nos olhos uma mistura de dor e fúria que ela reconhecia bem demais. Não eram mais apenas crianças machucadas pela perda, eram homens em formação, e o mundo ao redor parecia pronto para alimentá-los com o pior que existia. Ela percebia os olhares atravessados, os sussurros com pessoas erradas, as palavras sobre vingança que surgiam em conversas interrompidas. Era como se o passado estivesse tentando se repetir, pedindo apenas uma oportunidade para se tornar ainda mais cruel. E é aí que a história de Santa Rita deixa de ser apenas comovente e se torna quase insuportável de imaginar. Porque toda mãe sabe o que significa sentir que está perdendo um filho por dentro, antes mesmo de perdê-lo por fora. Em noites longas, quando a casa finalmente se calava, Rita se ajoelhava e não sabia mais o que dizer. As orações que tinham sustentado seu casamento já não pareciam suficientes para sustentar aquele novo cenário. Ela não pedia que os filhos a obedecessem, não pedia que esquecessem a dor, não pedia sequer que Deus explicasse nada. Havia apenas um clamor silencioso, quase desesperado, para que aquelas vidas não se tornassem instrumentos de morte. E foi nesse ponto que Rita fez algo que poucas pessoas conseguem compreender e menos ainda teriam coragem de fazer. Ela apresentou a Deus o pedido mais radical da sua vida. Não pediu prosperidade, não pediu justiça, não pediu conforto. Pediu que, se fosse para que seus filhos se tornassem assassinos, que Deus os levasse antes que isso acontecesse. É uma oração que escandaliza, que provoca, que parece contrariar tudo o que entendemos como amor materno. Mas é justamente aí que percebemos a profundidade da fé de Rita. Ela amava tanto
que preferia a dor definitiva à culpa eterna dos próprios filhos. Talvez você esteja agora tentando assimilar o peso disso. Porque quando falamos de causas impossíveis, não estamos falando apenas de milagres visíveis, mas de decisões interiores que ninguém aplaude. A oração de Rita não saiu de um livro bonito, saiu de um coração esmagado que não via outra saída para proteger aquilo que mais amava. E é exatamente por isso que essa história continua tocando pessoas até hoje. Porque ela não romantiza o sofrimento, ela o enfrenta de frente. Pouco tempo depois, seus 2 filhos adoeceram gravemente. Nada do que os médicos fizeram foi suficiente. Em questão de dias, Rita se viu novamente diante de um luto impossível de ser elaborado. Agora, não apenas como esposa, mas como mãe que enterrou tudo o que tinha de mais precioso. Ela não teve tempo de se preparar, não teve espaço para compreender. Apenas viu se cumprir aquilo que, em desespero, havia colocado diante de Deus. Talvez você esteja agora se perguntando como alguém continua vivendo depois disso. Como alguém se ajoelha novamente depois de enterrar o marido e, em seguida, os próprios filhos. Rita não se levantou daquelas perdas com respostas, mas com um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. A fé dela, que já tinha sido testada no casamento, agora parecia reduzida a cinzas. E é nesse ponto, quando tudo parece definitivamente perdido, que a história começa a se mover para um território ainda mais surpreendente, porque ao invés de encontrar consolo, Rita encontrou portas fechadas, rejeições e uma solidão que parecia confirmar que a dor não tinha terminado ali. Se essa parte da história te tocou, escreva nos comentários a palavra confiança, não como uma afirmação pronta, mas como um desejo, como quem diz a si mesmo que ainda quer aprender a confiar, mesmo sem entender nada. Depois de perder tudo, Rita não tinha mais para onde voltar. A casa que antes era barulhenta, agora era um espaço vazio, carregado de memórias que não cabiam mais dentro dela. O sonho de infância de se consagrar a Deus, que tinha sido engolido pelo casamento forçado, reapareceu não como esperança, mas como última possibilidade de continuar respirando. Ela não buscava um refúgio bonito, buscava apenas um lugar onde a dor pudesse existir sem explicação. Rita bateu à porta do convento, acreditando que ali, finalmente, encontraria acolhimento, mas encontrou rejeição. As irmãs não a aceitaram. Diziam que sua história era complicada demais, que ela trazia marcas que não combinavam com a vida religiosa. Para alguém que já tinha perdido marido e filhos, aquela recusa não era apenas uma decepção. Era a confirmação de que até mesmo a fé parecia não ter espaço para ela. Talvez você conheça esse sentimento, aquele de tentar se aproximar de Deus e, ao invés de consolo, encontrar mais silêncio. Rita não se revoltou, não discutiu, apenas voltou para casa com o coração ainda mais pesado, tentando entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas o desejo de viver para Deus não desapareceu. Pelo contrário, se intensificou como uma chama que ninguém conseguia apagar. Ela voltou ao convento mais uma vez, e outra vez, e foi rejeitada novamente. Cada porta fechada parecia um teste silencioso. Até onde você vai continuar acreditando quando nada mais coopera? A fé de Rita não se tornou mais barulhenta, tornou-se mais profunda. Ela começou a passar horas em oração, pedindo não explicações, mas apenas que Deus mostrasse se aquele desejo ainda fazia sentido. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Certa noite, segundo a tradição, Rita foi levada misteriosamente até dentro do convento enquanto os portões estavam trancados. Ninguém sabia como ela tinha entrado. Quando as irmãs a encontraram pela manhã, ficaram perplexas.
Aquilo foi entendido como um sinal claro de que a própria providência estava abrindo o caminho que os homens insistiam em fechar. Dessa vez, não houve mais resistência. Rita foi aceita, mas a vida religiosa não foi o descanso que muitos imaginam. O corpo dela já estava marcado por anos de sofrimento e sua alma ainda carregava feridas que não se curam com silêncio. No entanto, ali, entre orações simples e trabalhos humildes, algo começou a se reorganizar dentro dela. Não como um milagre instantâneo, mas como uma transformação lenta, silenciosa, profunda. Com o passar dos anos, Rita recebeu um dom que não desejou, mas aceitou como sinal de união com Cristo. Uma ferida dolorosa na testa, como se um espinho da coroa de Jesus tivesse atravessado sua própria carne. Aquilo não a fez famosa de imediato, mas a tornou ainda mais escondida. Ela passou a viver isolada, rezando pelas causas impossíveis, pelas famílias destruídas, por corações que ninguém mais acreditava poder ser curados. Talvez você esteja agora pensando que essa história não fala apenas de uma santa distante, mas de alguém que também conheceu portas fechadas, rejeições e silêncios que machucam mais do que gritos. E é justamente aí que o caminho de Rita começa a se cruzar de forma ainda mais intensa com a vida de quem hoje busca um milagre, porque a partir desse ponto, aquilo que era apenas sofrimento começa a se transformar em intercessão viva, em testemunhos que atravessam séculos e continuam alcançando pessoas como você. Se esse trecho encontrou espaço dentro do seu coração, escreva nos comentários apenas a palavra esperança, não como quem afirma que tudo está bem, mas como quem decide continuar mesmo sem entender tudo. Depois de anos vivendo escondida no silêncio do convento, Rita começou a perceber que sua história não estava se apagando, mas se espalhando. As pessoas não sabiam explicar direito o porquê, mas começaram a procurar aquela freira marcada por uma ferida na testa que nunca cicatrizava. Não era beleza, não era eloquência, era algo mais profundo. A sensação de que aquela mulher compreendia dores que ninguém mais parecia entender. Quem chegava até ela não levava apenas pedidos comuns, levava situações quebradas, casamentos em ruínas, doenças sem diagnóstico, filhos afastados da fé, problemas que já tinham passado por todas as mãos possíveis, sem encontrar solução. E Rita escutava, não como quem promete respostas, mas como quem se coloca junto na escuridão. Rezava com as pessoas, muitas vezes sem palavras bonitas, apenas segurando mãos trêmulas, olhando nos olhos de quem já não sabia mais como pedir. E é nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se transforma em intercessão viva. Aquela mulher que tinha sido rejeitada, que tinha enterrado marido e filhos, que tinha visto todos os planos desmoronarem, agora se tornava um canal de esperança para quem também não via saída. Com o tempo, começaram a surgir relatos que ninguém conseguia explicar. Pessoas que chegaram ao convento sem forças saíam com o coração mais leve. Famílias que não se falavam voltavam a tentar. Doentes que não tinham diagnóstico encontravam alívio. Não era um espetáculo, não era algo divulgado. Era algo que acontecia em silêncio, como se Deus estivesse respondendo exatamente no ritmo de quem já tinha sofrido demais para suportar barulho. Talvez você esteja agora se perguntando por que Santa Rita ficou conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Não foi porque viveu uma vida tranquila, mas porque atravessou tudo aquilo que faria qualquer um desistir. Ela não conheceu milagres antes da dor, conheceu a dor antes de qualquer sinal de consolo. E é exatamente por isso que, até hoje, quem bate à sua porta não leva problemas pequenos. Leva aquilo que já não consegue carregar sozinho. Você já percebeu que as histórias que mais nos marcam não são as de vitória imediata,
mas as de permanência? Rita não venceu o sofrimento, ela o atravessou. E isso muda tudo, porque quem atravessa com fé passa a compreender os que estão no meio do caminho. A ferida em sua testa, longe de ser um símbolo bonito, era um lembrete diário de que a união com Cristo não acontece longe da cruz. As pessoas começaram a deixar pedidos escritos perto de sua cela, pequenas cartas com dores escondidas, súplicas que não cabiam mais dentro do peito. E Rita, mesmo debilitada, continuava rezando por cada nome, por cada história que ninguém mais queria ouvir. O convento que antes a rejeitou, agora era pequeno demais para comportar o fluxo de esperança que brotava daquela mulher frágil. Talvez você esteja agora pensando que isso é bonito demais para ser real, ou distante demais da sua própria vida. Mas é justamente aqui que a história de Santa Rita começa a tocar de forma mais direta quem está assistindo. Porque quando falamos de causas impossíveis, não estamos falando de teorias religiosas, mas de situações que talvez você esteja vivendo hoje. Um casamento que parece morto, uma doença que não dá trégua, um filho que se afastou, uma culpa antiga que não te deixa em paz. Se essa parte da história falou com você, escreva nos comentários apenas a palavra milagre, não como quem exige algo, mas como quem ainda se permite esperar, mesmo com o coração cansado. Talvez você tenha chegado até aqui carregando algo que ninguém mais vê. Talvez a história de Santa Rita de Cássia não tenha resolvido tudo, mas tenha tocado exatamente naquela ferida que você tenta esconder até de si mesmo. Se você sentiu algo, se essa mensagem encontrou um espaço dentro do seu coração, então se inscreva agora no canal. Não é sobre números, é sobre caminhar junto, semana após semana, por histórias de fé, milagres e causas impossíveis. Deixe também o seu like como um gesto simples de quem não quer que essa história termine aqui. E escreva nos comentários apenas 2 palavras, com toda a sinceridade que você conseguir. Eu recebo.